Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar o pedido de Salomão, mediante a oferta que Deus lhe fez de pedir o que ele quisesse, e a importância da sabedoria para a liderança. O Salomão era novo ainda, um adolescente, e pelas minhas contas ele tinha entre 12 e 16 anos de idade. A idade de Salomão não é focalizada na Bíblia, mas a gente tem que fazer umas contas para lá e para cá, e ele tinha então entre 12 e 16 anos de idade. Era um adolescente quando começou a reinar. Provavelmente as coisas aconteceram e ele foi designado rei e ungido, mas Davi ainda sobreviveu por um pouco, também a Bíblia não diz quanto tempo, para servir de apoio. E Davi queria ser apoio para Salomão. Salomão começou a reinar, mas em nada ele passou por cima da autoridade de Davi. Davi, nos últimos tempos, foi muito bem sucedido. Ele sofreu muito, apanhou muito na família com os pecados dele, mas já com cerca de 70 anos, ele morreu com 70 anos de idade, ele já estava velho, bem acabado, e ele já não tinha mais aquela volúpia para o pecado, e o pensamento dele estava no Senhor, aguardando a morte, a partida, mas desejando que Deus firmasse o trono do seu filho Salomão. E serviu de apoio, então, para o Salomão por algum tempo. Naquele período, que foi muito importante para o Salomão, ele foi um líder em teste. A Bíblia nos ensina que a gente não deve impor as mãos precipitadamente sobre alguém, reconhecendo, dando autoridade a alguém. Eu já vi muita coisa ruim acontecer quando houve precipitação. Uma pessoa foi ordenada, recebeu título, recebeu liderança, sem estar amadurecida. Então ela se envaidece, se ensoberbece, começa a falar muito do seu eu, briga, discute, arranja problemas, porque é imatura ainda. Pois o Salomão reconheceu isso naquela fase de rei em teste, porque Davi ainda estava vivo. Salomão em nenhum momento passou à frente do seu líder, que era o pai Davi. Isso é um princípio importante para nós. O líder menor dá a honra para o líder maior e não passa à frente dele. E em tudo, na dúvida, ele vai ao seu líder maior perguntar, questionar, pedir orientação. Ele toma muito cuidado para não tomar decisões precipitadas, porque ele tem um líder a quem recorrer para pedir ajuda e sabedoria. E o Salomão, então, em 1 Reis, no capítulo 3, foi a Gibeon, que era o alto maior. O alto maior. Essa história é um pouco confusa e não fica detalhada na Bíblia. Desde que a arca voltou lá dos filisteus, o tabernáculo foi todo destruído em Siló, foi queimado. E se os israelitas fizeram um novo tabernáculo, como é que foi, o que foi levado, o que não, a gente sabe que a arca estava ali garantida, mas o tabernáculo a gente não sabe. Inclusive, a arca perambulou por vários lugares, não necessariamente levando o tabernáculo. Então, essa história do tabernáculo é meio assim, anuviada para nós na Bíblia. O fato é que na época de Davi, a arca estava por ali e não havia um tabernáculo. Se houvesse, Davi teria valorizado. Mas Davi resolveu fazer um outro tabernáculo, uma tenda ao lado da casa dele para abrigar a Arca da Aliança. Mas o sumo sacerdote ministrava em algum lugar. E quando Salomão assumiu o reino, era Gibeon, esse alto maior, onde
tinha o altar do sacrifício e eram oferecidos sacrifícios a Deus lá em Gibeon, que não era tão perto de Jerusalém, não. O Salomão foi lá, porque o sumo sacerdote estava lá. Não havia sumo sacerdote na época de Davi. Tanto o Abiatar quanto o Zadok eram considerados sacerdotes. Em nenhum lugar, durante a vida de Davi, qualquer dos dois foi chamado de sumo sacerdote. O primeiro era o Abiatar, que teoricamente teria o título de sumo sacerdote, mas Davi não deu esse título para ele, embora ele tivesse até com ele a estola sacerdotal. E o Zadok, que veio depois. Davi deve ter deixado os dois porque ele não teve uma direção de Deus de escolher um. Mas no final o próprio Deus escolheu, porque o Abiatar se meteu lá numa situação complicada e perdeu o sacerdócio, e ficou o Zadok. O Zadok, a partir daí, deu origem à dinastia ou à geração, genealogia dos sumos sacerdotes. Bom, mas na época de Davi também não era bem definido isto. Mas sacerdotes lá em Gibeon ofereciam sacrifícios a Deus. E o Salomão foi dar honra lá. Provavelmente eles tinham feito um outro tabernáculo. Salomão foi lá, era considerado o alto maior, o lugar de oferecimento de sacrifícios a Deus mais importante, onde provavelmente estava o altar, que era considerado o altar principal para oferecer sacrifícios. Salomão foi lá e Deus apareceu para ele de noite em sonhos. Para mim, isso é muito interessante. Por que Deus fala com a gente em sonhos? Porque a gente não dá tempo de ele falar quando a gente está acordado. Outro aspecto é a sobrenaturalidade. No sonho, a gente está inconsciente. E o sonho vem independente do nosso raciocínio. E o sonho vem, quando a gente guarda o sonho, não se esquece dele, a gente se lembra bem, procura interpretar sem modificar o sonho. Mas quando a gente está acordado, Deus traz uma revelação na nossa mente, isso se mistura com o nosso raciocínio. E a gente pode interferir na revelação de Deus. Isso acontece com os profetas. E é um perigo a pessoa profetizar misturando pensamentos seus, humanos. E é o que normalmente acontece. Mas Deus falou em sonhos, o que Deus fala em sonho fica bem guardado, valorizado e não misturado com o nosso pensamento, entendeu? E Deus falou em sonhos: pede-me o que queres que eu te dê. E ele disse: eu quero sabedoria, porque eu preciso desse coração compreensivo para julgar esse grande povo. E Deus concedeu. Isso foi muito importante, necessário na vida de Salomão. Não foi tudo, não garantiu. Ele não tinha um coração temente a Deus como Davi, seu pai. Ele não tinha um coração sincero, um amor a Deus. Ele foi seduzido pelas coisas do mundo e terminou os seus dias de uma forma muito ruim. Mas eu quero focalizar isto. Naquele tempo, talvez uns poucos anos em que ele reinou, enquanto Davi era vivo, ele entendeu como era importante ele ter a sabedoria de Deus para governar. Qualquer um que lidera qualquer grupo de pessoas precisa da sabedoria de Deus. Seja um empresário, chefe de uma repartição, um militar no seu cargo, que tenha subordinados, seja um líder de célula na igreja, um pastor, um ministro na área de louvores, em qualquer área, nós precisamos de sabedoria para podermos liderar pessoas. Salomão foi humilde, pediu e Deus concedeu. Nós precisamos ser humildes, pedirmos a Deus sabedoria para a liderança. Isto é fundamental. Você entende? Você está liderando alguém ou ainda não?